Alô pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para a nossa sexta aula da disciplina de máquinas e sistemas térmicos. Hoje eu vou falar sobre ciclos de refrigeração e bombas de calor. A gente já viu um pouco sobre isso na aula de ciclos termodinâmicos, mas vamos reforçar um pouquinho mais, né? Entrar um pouco mais a fundo. Então, sobre o termo de refrigeração, né? O que é refrigeração? É o processo de alcançar e manter uma temperatura inferior àquela do meio. Então a gente vai ver refrigeração em refrigeradores, né? Em geladeira, freezers, ar-condicionado, são processos de refrigeração. Existe o processo de arrefecimento, que é onde eu abaixo a temperatura até a temperatura, no máximo a temperatura do ambiente. Né? Quando eu tenho, por exemplo, um condensador de uma usina termoelétrica, né, que a gente viu na última aula, ele vai arrefecer, né? Ela vai baixar a temperatura até chegar à temperatura ambiente ou no máximo chegar até a temperatura de bulbo úmido do ambiente, que a gente não vai entrar nesse mérito aqui, isso aqui é mais a disciplina de refrigeração em específico, mas seria a máxima temperatura, quer dizer, a mínima temperatura que eu consigo esfriar usando a umidade como meio de refrigeração, né? É a temperatura de bulbo úmido. Então, se eu coloco, seria um exemplo, o suor na pele de uma pessoa, né? A pessoa sua, aquele suor evapora e ao fazer isso ele rouba calor do meio. Então, a temperatura mínima que vai chegar é a temperatura de bulbo úmido, que é a temperatura considerando que eu tenho um termômetro, né? Eu coloquei umidade no bulbo e essa umidade está evaporando constantemente, né? Imitando o sistema de pele. Então, essa seria o mínimo aqui. Então, o objetivo é resfriar algum corpo sólido ou fluido até uma dada temperatura. Ele remove calor, né, move calor de um local para outro, usando um fluido refrigerante em um ciclo fechado. Então, eu posso ter sistemas que vão de 20 graus até menos 80 graus. Tá? Aqui é só passar um pouquinho da parte histórica. Então, desde tempos pré-históricos, a gente armazenava alimentos em caverna ou parede úmida para preservar. Então, como eu falei, a umidade, ao evaporar, ela baixa a temperatura. Então, essas cavernas serviam para manter o ambiente da caverna a uma temperatura um pouco inferior, né? Em Creta, no Mediterrâneo, eles sabiam já em 2000 a.C. que baixas temperaturas eram importantes para preservar alimentos, né? Como o que a gente faz hoje em dia. Uma outra coisa que usavam era armazenar, por exemplo, água ou cerveja em jarros de barro, porque daí o que acontece? Eu tenho a umidade atravessando os poros desse barro, né, um meio poroso, e ao chegar no outro lado ela evaporava e baixava a temperatura do fluido, então mantinha o líquido que estava nesse jarro fresco pela própria evaporação dele, né, na superfície do jarro. Então, neve já era um artigo de luxo, né, era transportado usando cobertores para isolar bem termicamente. Aqui a gente vê barcos que transportam gelo natural. Então a gente pega da América do Norte até países quentes como as Índias, Índias Orientais, Europa, né? Então eu faço isso que eu falei, eu pego cubões de gelo, isola termicamente bem e transporta, né, no navio. Vou ter uma perda, né? Claro, a parte vai derreter, mas eu consigo transportar parte se eu isolar bem termicamente. Então aqui a gente tem essas ice houses, são casas de gelo, onde eu tenho, né, um reservatório aqui, como se fosse uma caverna bem isolada termicamente. Aqui dentro eu tenho esses gelos que eram transportados até essa região para manter ele fresco. Tá? Então o material isolante é bem importante nesse contexto, né? O isolar bem termicamente para não perder calor, para não evaporar isso aqui, não derreter, né? Então a gente pode usar serragem, cortiça, né? Mas vamos então para o importante, o sistema de refrigeração, porque até então a gente está usando transportando gelo de um ambiente para outro, né?
E o interessante é realmente eu conseguir produzir esse gelo, né, no local onde eu estou. Isso aqui começou, esse histórico, né, do ciclo de refrigeração começou em 1834, Jacob Perkins, que ele obteve a patente inglesa de uma máquina de compressão de vapor que surgiu o contexto moderno de refrigeração. Então vamos ver o passo a passo aqui. Ó, ele tem essa máquina, as duas caixas A e E, funcionam como o evaporador e o condensador que a gente tem, né? Então o E aqui seria o meu condensador e a caixa A o evaporador, certo? Então eu tenho um fluido externo aqui que vai me servir para troca térmica, né? Onde eu vou gerar o gelo aqui, gente. A gente vai fazer um paralelo com o sistema de refrigeração depois. Mas então, como é que funciona? Esse meu compartimento C, ele funciona bem parecido com um pistão cilindro de um sistema de combustão, né? De um motor, por exemplo. Então, quando eu levanto esse o pistão, abre essa válvula aqui. Deixa eu mudar de cor para ficar mais visível para vocês. Abre essa válvula pequena aqui e ele succiona o meu fluido. Depois ele comprime o fluido e ao comprimir eu vou aumentar duas coisas: pressão e temperatura. E eu passo isso aqui para o estado, né, gasoso. Né, ele já entra, na verdade, eu estou succionando parte já do. Ele já entra gasoso aqui, né? Na verdade, estou puxando aqui a parte do B gasosa, onde ele está trocando calor, né? Eu estou roubando o calor do meio, isso fazendo com que o meu líquido, que depois a gente vai ver que está entrando aqui, evapore. Então aqui eu puxo esse gás, comprimo, daí vai aumentar a pressão e a temperatura, fase gasosa. Depois ele vai vir trocar calor nesse condensador. Aqui ele vai, deixa eu trocar a cor, virar líquido, condensar. Ainda a pressão elevada, mas a temperatura já caiu bastante. Depois ele vai passar por esse elemento H, que é uma válvula de expansão, e nisso a pressão cai e a temperatura cai mais ainda. Então, como eu tenho a temperatura baixa, eu consigo roubar calor do meio. Tá? Assim que funciona o sistema de refrigeração. Então, eu consigo fazer aqui usando uma bomba manual. Seria um primórdio da geladeira. Mas os créditos do início da refrigeração moderna, né, começaram com James Harrison, que inventou a primeira máquina de refrigeração e compressão a vapor que entrou daí em operação comercial, né, usando o mesmo princípio do protótipo desenvolvido antes, mas já com aplicação comercial para geração de gelo. Os refrigeradores domésticos mesmo, eles começaram só em 1920, né? Em unidades seladas, foram fabricados nos Estados Unidos aproximadamente 5.000 unidades. Depois de 10 anos, esse número cresceu para 1 milhão e em 1935 para 6 milhões. Hoje em dia, né, é indispensável um refrigerador. Né, existe regiões onde as pessoas não têm refrigerador, aí vão usar o quê? Usa o processo de secar o alimento, né? Bem comum usar fornos solares onde não tem, por exemplo, energia elétrica disponível. Então eu tenho como se fosse uma calha, coloco o alimento ali, ela tem um vidro aqui para isolar, recebe radiação e vai secando o alimento. É uma outra forma de eu conservar o alimento é removendo a umidade dentro dele, se eu não tiver um refrigerador disponível. Mas, né, na maior parte do planeta aí é indispensável. No começo eles usavam, né, alguns gases refrigerantes tóxicos, né, como dióxido de enxofre, cloreto de metileno, né, então amônia. O que acontecia? Tinham relatos de quando vazava o refrigerador dentro da casa, matava a família inteira, né, porque o gás era tóxico. E depois, com isso, foram trabalhando em refrigerantes sintéticos, né, na utilização e desenvolvimento de outros fluidos que poderiam ser utilizados como refrigerante. Então, o
O grande problema do refrigerante, vocês vão ver, é que existem assim curvas de mudança de fase, onde o líquido vira vapor e o vapor vira líquido de novo, né? E isso é muito importante quando eu estou trabalhando com refrigeração, as temperaturas de mudança de fase, temperaturas de mudança. Então, se eu quero desenvolver um refrigerador para operar em uma temperatura um pouco acima da temperatura ambiente, refrigerar a uma temperatura ali perto de 0 grau, por exemplo, para manter uma geladeira um pouquinho abaixo, eu vou ter que ter um refrigerante que faça isso, essas temperaturas de mudança em temperaturas aceitáveis ali. Senão eu posso usar sistemas em cascata, a gente vai ver que tem outros tipos de sistemas de refrigeração quando eu quero atingir temperaturas muito baixas, né? Ah, no caso para a indústria de alimento, de frigorífico. Né? Como eu falei aqui, ó, tiveram vários acidentes fatais onde eu tenho vazamento dentro do refrigerador, dentro de uma casa e matam as pessoas, né? Esse vazamento mata. Hoje em dia a gente não tem mais isso, né? É inaceitável. Existem ainda sistemas que usam esses fluidos, especialmente a amônia, mas daí esse fluido fica no circuito fechado na parte externa, né? Em um ambiente aberto, ventilado. Se tiver um vazamento, não vai matar os funcionários. E especialmente esses sistemas frigoríficos de supermercado, né? Eles usam geralmente dois circuitos, que são sistemas que tem que ter uma capacidade muito grande, vai refrigerar vários compartimentos. Definição: é um processo de mover calor de um local para outro, como a gente viu, né? Ele funciona ao inverso de uma máquina térmica. Então, a máquina térmica eu pego calor de uma fonte quente, gero trabalho e rejeito calor para uma fonte fria. Esse aqui ele vai fazer o contrário, eu insiro o trabalho na forma de energia elétrica no meu compressor, né? Trabalho mecânico de compressão do gás, puxa calor da minha fonte fria e rejeita calor para minha fonte quente, né? Ele faz o contrário, então eu estou esfriando o ambiente frio e esquentando o ambiente quente, né? O objetivo de esquentar o ambiente quente não é o que a gente quer, mas a gente tem que rejeitar calor para algum lado, então a gente joga calor para a parte de fora. Se forem ver atrás da geladeira, né, naquele radiador que tem, aquilo ali vai estar quente. Por isso que tem várias pessoas que põem para secar roupa ali, né? Isso baixa bastante o rendimento da geladeira, gasta mais energia elétrica, não é recomendado. Ar-condicionado também, né? Quando tem um split, se for atrás, for conferir aquela caixa com o ventilador que tem, né? Aquilo ali também vai estar saindo um ar quente dali, né? Da minha condensadora. Isso porque eu estou rejeitando calor para o ambiente externo. Qualquer fenômeno físico ou químico de natureza endotérmica pode ser aproveitado para o processo de refrigeração. Tem que cuidar, né, que a gente vai estar vendo aqui mais o ciclo de refrigeração. Então existem ah, processos químicos que também eles utilizam uma vez, né? E na verdade a gente está vendo ciclo de refrigeração de compressão de vapor. É diferente também, porque tem processos de existem processos de absorção ou adsorção que a gente não vai ver aqui na disciplina, mas eles também fazem são cíclicos de refrigeração, mas eles usam processos químicos de absorção e adsorção química, né? Então é diferente um pouco. Uh, então a gente vai ver refrigeração mecânica de vapor, compressão de vapor, né? Esse é o nosso foco, que é o sistema das geladeiras, dos ar-condicionados, né? É o mais tradicional. Então ele consiste basicamente na produção contínua de líquido refrigerante, circulação, né? Não seria uma produção, é uma circulação, o qual por vaporização, então eu vou evaporar, ele retira calor do meio, né, frio. Então eu roubo calor, ele estava líquido, evapora, ao evaporar ele rouba calor do meio. Assim como uma chaleira, né, quando eu vou transformar a água da chaleira em vapor, eu estou roubando calor do meu fogão, né, da chama do fogão, para poder fazer isso. Utiliza o fato de que uma quantidade relativamente grande de energia térmica é necessária para converter um líquido em vapor, como eu falei da chaleira. Eu preciso entregar bastante energia térmica para transformar o, o líquido em vapor. Então, essa energia térmica é extraída do ambiente a ser refrigerado, fazendo com que o líquido vaporize a uma temperatura inferior à do ambiente. Esse é o pulo do gato aqui, né? Eu tenho que entrar com o meu líquido, a minha temperatura de evaporação, ela tem que ser menor que a temperatura do ambiente, né?
Ele tem que mudar da fase líquida para vapor abaixo da temperatura ambiente. Então, vamos considerar que eu tenho temperaturas ambiente aí variando de 10 graus, né, a 20 ou 30 graus. A minha temperatura de evaporação vai ter que ser abaixo disso para eu conseguir roubar do ambiente, por exemplo, no caso de um ar-condicionado, né, um ambiente que eu quero esfriar. Se for da geladeira, a temperatura de evaporação vai ter que ser abaixo da temperatura dentro da geladeira. Esse aqui é o ambiente que eu estou refrigerando. Então ela vai ter que ser negativa, né? Abaixo da temperatura do ambiente da geladeira. De um freezer também, vai ter que ser muito mais baixo, né? Então essa temperatura aqui, ela está atrelada também à pressão que eu estou trabalhando, né? A pressão do meu sistema e ao fluido refrigerante. Então eu tenho fluidos refrigerantes que vão trabalhar de forma melhor dependendo das faixas de temperatura de evaporação e das faixas de pressão, né? Então tudo isso tem que ser levado em consideração por quem vai projetar o refrigerador, né? A gente está vendo aqui só como é que ele vai funcionar. Os sistemas de refrigeração por compressão mecânica a vapor predominam em função das qualidades, né? E entre os outros métodos, ele é o mais prático. Então aqui tem o circuito, a gente vai ver com calma depois os quatro componentes principais, pessoal, né? Que é o compressor, evaporador, válvula de expulsão e condensador. São os quatro componentes que eu vou ter para fazer funcionar esse ciclo, certo? Os quatro principais. Daí eu tenho esse processo de absorção que a gente não vai ver muito como é que funciona, né? Mas ele se baseia no fato de que os vapores e certos fluidos refrigerantes são absorvidos a frio em grandes quantidades por certos líquidos e soluções salinas. Então eu posso usar uma fonte térmica uh, como forma geradora. Isso aqui eu posso usar, por exemplo, se eu tenho um gerador elétrico. Às vezes shoppings usam chillers de absorção. Eu tenho um gerador elétrico lá, a diesel, alguma coisa assim, e ele está saindo gases quentes. Então eu aproveito esses gases quentes num sistema desse, ao invés de liberar para a atmosfera, né? Então eu uso essa energia térmica dos gases que iam para ser rejeitados para a atmosfera para refrigerar um sistema, né? Um sistema de ar-condicionado. Ejeção de vapor, né? Então o sistema de refrigeração está baseado no princípio da exposição de água a baixas pressões. Então aqui o fluido refrigerante seria a minha água, fazendo com que baixe a temperatura, né? As baixas pressões são obtidas através do sistema de ejetores de vapor. Então eu tenho o vapor sendo ejetado de uma forma contínua, fazendo com que isso diminua a temperatura da água. E essa temperatura que baixou vai poder ser utilizada no sistema de refrigeração. Não, a gente não vai focar muito nisso, nem na absorção, nem na ejeção de vapor. Termoelétrico é um pouquinho mais simples da gente comentar, porque é um princípio é relativamente simples e ele está presente em vários sistemas hoje em dia, né? Se a gente vai ver aquelas adeguinhas de vinho, as menores, né, para coisa de 6, 8 vinhos, e aquele sistema de bebedouro de água, né, onde eu tenho aqui as duas torneirinhas, água fria e água a temperatura ambiente, né, onde eu ponho a bombona de água em cima. Se vocês levantarem esses sistemas e eles forem leves, e não aparentar ter um compressor, ou quando tu liga na tomada ele não começa a vibrar, quase certo que ele vai usar um sistema desse, né? Se ele for pesado e tiver algumas partes trocador de calor meio móveis, não móveis, mas consegue ouvir elas sendo amortecidas, né, suspensas no sistema por molas, é porque ele vai ser um sistema de compressão, né? Eu vou ter um compressor que é um equipamento pesado e ele geralmente vai ter rendimentos melhores. Mas os sistemas mais baratos, mais simples, com esses refrigeradores de água mais simples e adegas mais simples, usam esse sistema termoelétrico, né? Ele funciona usando o efeito Peltier, né, que foi observado por Peltier em 1834. Quando eu tenho junção de dois materiais condutores distintos, dois metais, né? Eu faço é o mesmo princípio de funcionamento de um termopar para medição de temperatura. Eu tenho um fio de um tipo, outro fio de outro, né? E a variação da temperatura aqui eu vou ter uma corrente elétrica. Se eu fizer o inverso, ao invés de medir a corrente elétrica para ver qual é a temperatura na ponta, se eu aplicar uma corrente elétrica, eu consigo
ah, conduzir esse calor de um lado para o outro, né? Então a refrigeração termoelétrica, o desenvolvimento de materiais semicondutores, eles são seguros, silenciosos, compactos e leves, né, comparado com o sistema comum de refrigeração. Entretanto, o coeficiente de desempenho é baixo. Se eu tenho um ambiente muito quente externo, eu também não consigo rejeitar muito. Então são plaquinhas que vão roubar calor de um lado e rejeitar de outro. Então eu tenho geralmente só uma plaquinha dessas, feita de dois materiais unidos, com um coolerzinho de computador, um ventiladorzinho que vai ah, servir para rejeitar calor para fora, né? Então, esse é um sistema, são sistemas menores e mais baratos, refrigeração termoelétrica. Isso aqui a gente não pensa em usar isso aqui para substituir um ar-condicionado, por exemplo, ou uma geladeira. Mas para sistemas pequenos, né, que eu estou querendo aqui, por exemplo, só água resfriada e manter uma adega de vinho aí que a temperatura desejada é coisa de 18, 19 graus, né? Esse sistema é adequado. Aplicações da refrigeração, né? Eu posso ter refrigeração doméstica, que é o que a gente está vendo agora, né? Comercial, industrial aqui daí os meus sistemas vão ser um pouco diferentes, o princípio é o mesmo, mas daí eu vou estar usando às vezes sistema em cascata, eu tenho que ter uma quantidade de refrigeração maior, né? Tonelada de refrigeração maior. Marítima de transporte, isso aqui é muito importante, né? Para transportar alimento de um lado para o outro. Então tem vários caminhões frigoríficos, né, que a gente vê que tem já o sistema de refrigeração neles, tem que ter um isolamento térmico bom também. Condicionamento de ar de conforto, né, e condicionamento de ar industrial, só para ter uma noção das áreas de refrigeração que tem. Refrigeradores como máquina térmica, então a geladeira ela vai funcionar em ciclo, aqui é importante acompanhar os ciclos, né? Utilizando um fluido e um circuito fechado. Então eu tenho o compressor, como eu falei, o radiador, que seria o meu condensador também, como eu comentei, né? Então, o condensador é o radiador, que é a parte externa, a válvula de expansão e o congelador ou evaporador, né? Então, vamos ver cada um. Compressor. Uh, compressor ele vai aumentar a temperatura, olha só o que acontece, né? Eu tenho aqui o volume específico do material, do fluido, eu comprimo ele, né? Então, ao comprimir ele antes ocupava um certo volume, ele vai ocupar a mesma quantidade, né? Mesma massa, vai ocupar um volume menor, né? Um V2, baixou do V1 para o V2 e aumentou muito a pressão e aumentou também a temperatura, né? Então, o compressor ele vai causar um aumento da temperatura e um aumento da pressão. Geralmente a gente pode considerar que ele é adiabático, né? Ele não, ele, claro, ele esquenta, né? Mas se eu quero fazer uma análise ideal, eu desconsidero a transferência de calor. Essa aqui é a cara de um compressorzinho desse de geladeira que a gente vê, né? Compressor já fechado, hermético. Ah, só faço a ligação aqui dos tubos de gás. Tem um desse que é para manutenção, mas ele é hermético, né? Geralmente, se dá problema num desses, é mais fácil trocar o sistema inteiro. Depois de comprimir, ele vai e passa pelo radiador, né? Porque ele comprimiu, ele aumentou a pressão, que é o que eu queria, mas ele também aumentou a temperatura. Isso aqui não é muito o que eu quero. Eu vou ter que rejeitar calor para baixar a temperatura. Eu estou trabalhando com parte vapor. No radiador ele entra vapor, aqui entra vapor e ele tem que sair líquido. Então, se eu passei do vapor para o líquido, eu condensei, certo? Então, eu vou fazer isso a uma pressão constante, não tem mais nada que vá alterar a pressão do meu sistema. E eu baixo a temperatura e também, né, vai mexendo aqui no volume específico, certo? Mas o importante aqui é a diminuição da temperatura. Depois eu passo por uma válvula de expansão. Aqui a válvula de expansão ela vai servir para baixar bastante a pressão e a temperatura. Ela geralmente é composta dessa forma, né, um tubinho capilar, onde o fluido, ao passar por esse tubo capilar, ele experimenta uma alta perda de carga,
E com essa perda de carga, a pressão cai bastante, né? É difícil para o fluido passar por isso aqui. Ele vai atritando na parede, ele vai freando, vai perdendo pressão. Ok? Então, saindo do condensador, tem a perda de carga. Certo? Então, eu vou ter aqui uma queda na pressão e uma queda na temperatura. Certo? Depois eu vou passar o ciclo inteiro para vocês verem todos os passos conectados. Depois de passar pela válvula de expansão, eu vou roubar calor do meu meio, que fica na parte do congelador, né? Aquelas geladeiras mais antigas que tinha aquele congelador só com uma portinha. Então aqui nessa superfície eu tenho os trocadores de calor, a serpentina, né? Vocês podem ver por aqui a serpentina, que vai roubar o calor do meu ambiente, né? Então ele vai entrar, ele saiu da minha válvula de expansão líquido, ele vai roubar calor e vai, é uma mistura, né, de líquido e vapor, vai roubar calor e vai virar vapor, certo? Daí fechou o ciclo. Então aqui é todos os componentes de uma forma mais visível do ciclo de refrigeração de Carnot. Como é que vai funcionar, né? Então vamos de novo, passo a passo. Do meu ponto 1 para o ponto 2, aqui eu tenho um gráfico mais fácil de visualizar, que é temperatura, entropia, né? O eixo X é a entropia. O eixo X, bom, não foquem muito no eixo X, foquem na temperatura aqui, mais fácil de visualizar. Então, nessa curva vermelha, para cada curva vermelha eu tenho vapor, né? Aqui eu tenho uma mistura de líquido mais vapor. Deixa eu mudar a cor. Líquido mais vapor. E para cá, para a esquerda da minha curva azul, eu tenho só líquido. Então aqui dentro eu tenho uma mistura. Do meu ponto 1, a gente vai ver que em sistemas reais eles não operam nesse quadradinho certinho. Eu já entro no meu compressor com 100% de vapor, né? Daí ele entra aqui no ponto 2, vapor superaquecido, mas vamos ver só o ciclo, como é que funciona o princípio dele. Meu ponto 1 eu vou ter uma mistura de quase 100% vapor, né? Quanto mais para cá, mais vapor é. E um pouquinho de líquido, porque ele está dentro desse sino. Esse sino é mistura. Então tem pouco líquido, muito vapor, né? Na entrada do 1. Em casos práticos eu vou ter só vapor. Em casos práticos eu só vou deixar entrar vapor. O meu ponto 1 está localizado um pouquinho mais para cá. Vou chamar de 1'. Daí ele comprime. Ao comprimir, aumenta bastante a temperatura, como vocês podem ver do 1 para o 2. E aumenta bastante a pressão. Então aqui eu vou aumentar a pressão, vou aumentar a temperatura e eu vou entregar trabalho no meu compressor. Ok? Porque aqui eu estou vendo o de Carnot, né? O de Carnot não tem esses casos reais aqui, né? Mas na realidade eu vou entrar com o meu ponto 1 ali, um pouco mais afastado. Daí do meu ponto 2 para o 3 eu vou estar na parte externa, né? Que seria ou bom, seria a parte externa tanto da geladeira quanto do ar-condicionado. Seria a parte externa do split ou seria o meu radiador da geladeira que está aqui, né? A gente está aqui, ó. A gente saiu do compressor e foi para o radiador, parte atrás da geladeira. Daí aqui eu vou rejeitar calor, né? A temperatura constante. Porque eu estou mudando de fase. Então aqui eu estou rejeitando calor a temperatura constante. Porque eu tenho mudança de fase. Então no meu radiador, no meu condensador, eu vou condensar. Condensar. O que significa? Vai passar de vapor para líquido, né? Porque ele foi do meu ponto 1 para o ponto 2, o ponto 2 é 100% vapor, ou num caso real, ele vem até um pouquinho aqui em cima e ele vai ser um pouco mais quente ainda, vai ser vapor superaquecido, né? Lembra que vocês viram sobre vapor superaquecido? Num caso real de uma geladeira, ele vai chegar no vapor superaquecido, daí depois ele esfria até o ponto 2, depois ele esfria, né, a temperatura constante, mas ele rejeita calor até o meu ponto 3, certo? Daí do ponto 3 eu já vou ter aqui líquido, 100% líquido. Num caso real também, eu posso até baixar um pouquinho mais aqui e entrar no líquido subresfriado, né? Mas tudo bem, não vamos ver isso aqui. A gente entrou aqui com líquido e ele vai expandir daí.
nessa turbina, vai passar do 3 por 4. O que vai acontecer? Vou baixar a pressão bastante na minha válvula de expansão e baixar bastante a temperatura, né? A minha temperatura vai ficar na faixa da temperatura 4. Então eu vou baixar a pressão, baixar a temperatura na minha turbina ou válvula de expansão. Ao fazer isso aqui, eu consigo atingir finalmente meu ponto 4, que é uma temperatura baixa. Daí do 4 para o 1, eu vou passar no congelador, onde eu vou roubar calor do meio. Certo? Uma coisa bem importante de ver. Se eu estou roubando o calor do meio, a minha temperatura, vamos ver nesse ciclo aqui. Aqui eu vou falar da bomba de calor invertido, mas vamos ver como é que fica num desenho mais limpo. Se eu estou roubando calor do meio, a minha temperatura, as minhas temperaturas elas vão ter que ser assim. Certo? Aqui é a temperatura externa, né, a temperatura da parte de fora da geladeira ou parte fora do meio ambiente. E aqui é a temperatura interna. Por quê? Pensem assim, do 4 para o 1, eu estou roubando o calor do meio. Então quer dizer que o meu congelador tem que estar mais frio do que o meu meio, do que a minha temperatura interna da geladeira ou a temperatura interna do cômodo, para eu conseguir roubar calor para cá, né? Para eu transmitir calor, roubar calor desse meu meio. Ele tem que estar mais frio. Se ele estivesse mais quente, ele ia estar entregando calor para o meio. Então ele tem que estar mais frio para roubar calor do meio. E do meu ponto 2 para o 3, eu tenho que rejeitar calor. Então ele tem que estar mais quente do que o meu meio ambiente, né? Por isso que eu sinto que a parte de trás da geladeira está mais quente, porque ela está numa faixa de temperatura mais elevada que a temperatura externa. Ou a parte de fora do split parece estar jogando calor, né, aquele vento quente, porque tem que estar mais quente do que a temperatura externa. Realmente tem que estar para poder trocar calor, né? Então, o sistema de refrigeração é isso. Eu consigo, nesse ciclo, gerar temperaturas abaixo da temperatura que eu quero esfriar e, e temperaturas mais quentes do que a do meio que eu quero rejeitar, né? Então, fica dessa forma. Uma bomba de calor, a gente chama bomba de calor quando eu tenho um sistema, por exemplo, o split, e esse split ele consegue trabalhar da forma invertida. Então eu inverto tudo isso aqui. O princípio de funcionamento é o mesmo, né? Mas eu inverto. Existe um sisteminha ali que troca para onde meu compressor está jogando, né? Para o sistema que ele está jogando, e eu faço isso da forma invertida para poder roubar calor ah, do meu meio externo e rejeitar no meio interno. Isso é para quando eu vou usar no inverno, eu quero esquentar o meio interno, né? Imaginem um dia bem frio, assim, vamos dizer, sei lá, tá temperatura externa, né, tá 10 graus aqui. Eu quero manter meu quarto ali, temperatura do quarto. Eu quero manter vamos dizer 25, certo? O que que vai acontecer? Eu vou ter a temperatura externa aqui, que é a fria, 10 graus, e a temperatura do quarto aqui a 25 graus, certo? Então eu vou trabalhar com o circuito da forma inversa, assim, né? Na verdade, a forma mais fácil de entender isso aqui é que assim, antes o meu compressor ele estava jogando o ar comprimido para onde, né? Para o ambiente interno, que era onde eu queria, quer dizer, para o ambiente externo, que era onde eu queria rejeitar calor. Agora ele vai jogar, vamos fazer assim ainda, mas agora ele vai jogar aqui para o ambiente interno, porque eu quero esquentar o quarto, né? Então aqui ele vai estar trocando calor, né? Rejeitando calor no ambiente interno do quarto. Então eu quero manter meu quarto a 25 graus, eu estou jogando calor ali para manter, porque eu estou perdendo calor pelas paredes, porque está muito frio lá fora, né? Perde pela janela, perde pelos ambientes, assim, transferência de calor pelas paredes. E eu vou esquentando, vou jogando para o ambiente interno do quarto. Depois passa também pela válvula de expansão e depois ele rejeita calor, quer dizer, ele rouba calor do meu ambiente externo que está a 10 graus, certo? Isso serve para funcionar do modo invertido, né?
Bomba de calor, esse é o princípio. Então, gente, espero que vocês tenham entendido um pouco sobre o funcionamento do ciclo de refrigeração, né? A gente já tinha visto em outras aulas, aqui eu só reforcei um pouquinho mais. Qualquer coisa, tem uma playlist só sobre refrigeração, que é uma disciplina que foi um pouco mais a fundo nisso aqui, mas se tiverem interesse em ver alguma das aulas, está lá, né? Eu comento um pouquinho mais em detalhes. E semana que vem a gente fala um pouco sobre motores de combustão interna. Um abraço.